Então, quem é o pai? Quem é o pai deles? Que leva-os a terem esse comportamento, rejeitarem a palavra do Senhor, procurar matar Jesus e ainda dizer que eles têm por pai Abraão. Irmãos, então quem é o pai de quem procura matar Jesus, em quem não há lugar para a palavra de Deus e não compreende a linguagem do Senhor, sendo incapaz de ouvir a sua palavra? Então quem é o pai? Irmão, lembre-se, em Gênesis 3, quando a serpente enganou a Eva com a sua astúcia e induziu a Eva a comer da árvore que Deus disse para que não comesse. Por quê? Porque a serpente é muito astuta. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 3. Que diz aqui? Que diz aqui? Primeiro, a serpente põe dúvida na palavra de Deus. É assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Irmãos, muitas pessoas caíram nessa e não conseguem mais ouvir a palavra profética. Caíram na dúvida, no questionamento, e a palavra não faz nenhum efeito mais nessas pessoas, certo? Irmãos, essa é a primeira artimanha de Satanás, é por dúvida. E depois, versículo 5, a serpente diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. De repente, essa árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus disse para o homem não comer, no dia em que comer, a serpente disse para a mulher: quando você comer, você vai virar Deus, você vai ser como Deus, você vai conseguir discernir as coisas, o que é bem, o que é mal. Irmãos, isso é um grande engano, grande engano. De repente você não precisa mais de Deus, você consegue ver as coisas de outra maneira que você não via antes. Aí o que aconteceu? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. Irmãos, ela então foi enganada e foi estimulada a ter vontade de comer, né? E ter desejo de ter entendimento como Deus. Aí o que aconteceu como resultado? Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, né, tal. Irmãos, quando você come do veneno, você come da árvore do conhecimento do bem e do mal, aparentemente você ganha a capacidade de discernir o bem e o mal, você começa a ver coisas que você não conseguia ver antes, e os seus olhos se abrem. Irmãos, isso é mal, isso não é bom não. As pessoas que ultimamente têm sido enganadas, de repente elas estão falando: você não está vendo o que eu estou vendo não? Tem tanta coisa errada, você não está vendo não? Se os olhos precisam se abrir. Irmão, não deixe esses olhos abertos pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é morte, isso é morte espiritual. Isso mata você, mata a sua família e mata os que estão ao seu redor. E essas pessoas que parecem que têm os olhos abertos, estão enxergando coisas que você não enxerga e viram agressivas, ficam agressivos. Entendeu? Então assim, as coisas, isso, a fonte é o diabo. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios 11:3, como diz? Segunda Coríntios 11:3. Mas receio, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmão, quando você come da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que acontece? Você se aparta da simplicidade para com a palavra de Deus, para com Cristo.
Você se aparta da pureza que você tinha com relação a Cristo, e alguém te contaminou. Você começa a ver tudo errado, os seus olhos se abrem e a sua mente foi corrompida. Você vê coisas que os outros não veem, critica tudo, tudo está errado, aquilo está errado, isso está errado, aquilo está errado. Irmãos, cuidado com isso. Vamos nos manter, irmão, na simplicidade. Eu já caí nessa, em 1980 eu caí nessa, mas irmãos, eu nunca mais quero cair nessa. Não quero contaminar minha mente com a morte, ainda que eu estivesse certo. Mas irmãos, a morte mata você espiritualmente. A morte torna você crítico. A morte faz com que você julgue os outros, mas você não tem alegria, seu semblante cai, o ódio enche o seu coração. Não é assim? Não caia nessa, irmãos. Vamos manter a simplicidade para com Cristo, manter a nossa pureza para com Cristo, para com a palavra dEle. Você quer continuar tendo essa alegria? Ou quer ter ódio no coração? Quer ter o semblante caído? Ou quer ser feliz? Feliz, feliz, feliz na igreja estou. Apocalipse 12, 9. Cuidado, irmãos, que o bem ou o mal são da mesma árvore. Satanás atrai você com o bem, mas o mal está dentro. É a mesma árvore. Capítulo 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Irmãos, essa palavra sedutor de todo mundo, em King James atualizada, na versão King James atualizada, traduz assim, que o diabo é aquele que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Não subestime o diabo. Não vá você confrontar, não vá você enfrentar, não. Se proteja atrás do Senhor através da palavra. Não caia nessa. Ele é capaz de enganar você, sim. Aí vamos voltar lá para João 8. Eu não sei se já foi suficiente vocês detectarem quem era o pai. Vamos fazer um teste de DNA para ver quem era o pai dos que queriam matar Jesus. Quem era o pai? Então, irmãos, Jesus falou que o vosso pai não é Abraão, porque se for, né, vocês não me odiarias, vocês não queriam me matar, né? Se fosse o pai é Deus e eu vim do verdadeiro, foi enviado por ele. Aí então, finalmente Jesus rasgou o verbo. Jesus falou claramente, versículo 44, vós sois do diabo. O que vocês estão esperando? Vocês são do diabo. Está difícil dos judeus entenderem. Vocês não estão na mesma fonte de Abraão. Vocês não estão no verdadeiro. Se vocês não estão no verdadeiro, vocês estão em que fonte? Na mentira. Não é? Vocês querem me matar, vocês estão na fonte do ódio. Então, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Olha que palavra dura, né? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Irmãos, ele que provocou a morte de Abel. Ele colocou o ódio no coração de Caim.
pois ele viveu a mesma situação. Ele era o Lúcifer, o mais perfeito dos anjos. Ele era cheio de sabedoria, e ele era bonito, muito bonito. Irmãos, e um dia, orgulho entrou no seu coração. Por quê? Porque ele almejou ser um co-rei, um co-deus. Ele queria governar esse universo juntamente com Deus. Ele falou assim, Isaías 14 fala, eu subirei aos mais altos céus, acima das nuvens me assentarei lá, e eu serei igual ao Altíssimo. E se corrompeu. Ó Senhor Jesus. E ele queria ser um rei adjunto a Deus para lidar com a criatura, porque Deus é criador. Ele alega que Deus não conhece a criatura, ele era criador, podia fazer ligação, conexão. Mas Deus não o escolheu para isso. Deus escolheu seu próprio Filho, Jesus Cristo, para fazer essa ligação com a criatura, porque Jesus Cristo foi enviado para se tornar um homem. Desde então, Lúcifer ficou com ódio. Ele quer matar Jesus. Esse ódio dos judeus, irmãos, é o próprio diabo incitando o coração deles. Vão matar Jesus. Eu tenho ódio de Jesus. Eu queria estar no lugar dele. Deus escolheu ele. Ó Senhor Jesus. Aí ele colocou ódio no coração de Caim e matou Abel. Então ele foi o primeiro homicida. E jamais se firmou na verdade. Irmão, quem se apartou do verdadeiro pode se firmar na verdade? Porque nele não há verdade. Quando você se aparta do verdadeiro, do eu sou, você se torna o quê? A mentira. Você está na esfera da mentira, e em você não tem a verdade, porque a verdade está no verdadeiro. Então o diabo não tem verdade nele, tá? Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Agora vocês descobriram a fonte. A fonte é o diabo, é o pai da mentira. Nele não tem a verdade. Ó Senhor Jesus. Então Jesus revela quem realmente está por detrás dos líderes religiosos, dos judeus, o diabo. Em nome de Deus, em nome da lei, os judeus, movidos pela inveja e interesses escusos, porque eles não queriam perder os seus privilégios do poder, fazem auditorias teológicas e devassa no comportamento de Jesus, para achar ou forjar um motivo que pudesse condená-lo à morte.